A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, todos que nos acompanham nesse programa Leitura da Bíblia. É uma alegria muito grande. Nós temos um tempo reservado diariamente para juntos lermos a palavra do Senhor. Isso edifica a nossa fé, né? Conhecermos aquilo que o Senhor deixou registrado na sua palavra para a nossa salvação. Estamos fazendo a leitura sequencial da Bíblia, primeiro livro das Crônicas. Hoje nós vamos ler o capítulo 13. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Já passamos aqui vários capítulos lendo a genealogia e hoje nós vamos prosseguir aqui lendo a respeito da arca que será depositada na casa de Obed-Edom. Vamos ler capítulo 13 do primeiro livro das Crônicas. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece e que vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em toda a terra de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Almate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baala e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aio guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes e com tamboris e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-Edom o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Então, encerramos assim, irmãos, a leitura desse capítulo 13, um capítulo breve. Vimos aqui que Davi foi buscar a arca do Senhor e, por conta de um homem ali que colocou a mão na arca, o Senhor cirou, o matou, mas a arca foi levada para a casa de Obed-Edom e ali esteve por 3 meses e o Senhor abençoou grandemente a casa de Obed-Edom. Então vamos prosseguir aqui no capítulo 14. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha
muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Sâmua, Sobabe, Natã e Salomão, e Gibar, e Elisua, e Eupelete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Beeliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeon até Gazor. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Então, irmãos, nós lemos aqui o capítulo 14 e vimos aqui nesse capítulo 14 que Davi era muito dependente do Senhor. Ele consultava ao Senhor naquilo que ele deveria fazer e obedecia fielmente aquilo que o Senhor dizia. Então, quando ele consultou o Senhor para ir pelejar contra os filisteus, e o Senhor disse que ele deveria ir, ele foi, e o Senhor deu a vitória. E ele consultou mais uma vez numa segunda batalha, e o Senhor disse a ele que ele deveria ir, mas o Senhor disse como. E ele seguiu fielmente as ordenanças do Senhor. E é interessante quando nós lemos esse versículo 15, que diz que quando ele ouvisse um barulho, como se fosse de pés andando por sobre as amoreiras, pelas copas das árvores, aí ele deveria ir, porque o Senhor já tinha saído a pelejar na frente dele. Então é assim que o Senhor faz conosco também, quando nós consultamos ao Senhor, ouvimos a voz do Senhor e obedecemos. Amém? Desejamos a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus.